Olá pessoal, meus alunos, bem-vindos novamente a mais uma aula de cálculo 3. Espero que esse novo formato aí de vídeo que eu tenho colocado, misturando, né, algumas solução que eu faço à mão com os vídeos gravados no computador, seja melhor para vocês aí, tá? Qualquer crítica ou sugestão, por favor, entre em contato, tá? Manda um e-mail aí, coloque aqui na descrição dos vídeos. Tá bom? A gente vai tentar melhorar cada vez mais aí as aulas para que vocês consigam entender cada vez mais esse conteúdo. Então, na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso tema de integrais múltiplas. Vamos falar aqui hoje de de aplicações das integrais, uma aplicação bem específica que é bem importante, é bem interessante. Isso daqui principalmente para a área de engenharia civil e engenharia mecânica. Quer falar de cálculo principalmente de centro de massa, como calcular ou determinar coordenadas de centro de massa. Então, antes de nós irmos para as integrais, nós vamos relembrar um conceito lá da física, um conceito básico da física lá do ensino médio, tá? Então, esse que está na tela de vocês aqui é um material de apoio que eu já tinha colocado lá, que está aqui no link para o vídeo, tá? Então, esse é o material dessa aula, tem aqui um resumo, né, do que nós estamos trabalhando aqui, mas isso daqui também tem no livro, tá? Esse conteúdo aqui, ó, tá aqui no livro, capítulo 15, traz esse conteúdo aqui, tá bom? Então a 12ª edição do livro do Thomas fala disso daqui, tá? Então quem tiver acesso aí, podem pegar esse daqui, ó, vai falar aqui, ó, no 15.6, momentos e centro de massa, tá? Então tem o material aqui, mas tem um resumo aqui também, fiquem à vontade para vocês pegarem o material que mais facilite o entendimento de vocês, tá? Então, antes de nós entrarmos nas integrais, vamos falar de um conceito básico aqui, vamos relembrar um conceito básico de física, tá? Então, densidade, massa e área, tá? Nós vamos começar aqui a falar de área e depois nós vamos estender isso daqui para um volume, certo? Então, densidade, eu vou chamar de ρ aqui, a densidade do material, tá? O que é a densidade de um material, pessoal? É a quantidade de massa, né? A quantidade de, vamos dizer assim, de matéria que ocupa um determinado espaço, né? Uma determinada região do espaço ou uma determinada área de um certo material, de uma certa peça, tá? Então, como vamos falar em duas dimensões agora, nós vamos considerar a densidade, tá? Que depende de cada material. M é a massa total desse material, tá bom? E A é a área, tá? Se tivéssemos em 3 dimensões, seria V de volume. E a densidade é calculada da seguinte maneira, certo? A densidade ρ vai ser a massa dividido pela área. Ou seja, eu vou pegar a massa total dessa peça aqui que eu estou trabalhando e dividir pela área, correto? Eu vou encontrar qual que é a massa que tem em determinada areazinha. Vamos fazer um desenho aqui para ficar mais claro. Imagina que eu tenho uma chapa aqui retangular, correto? Vamos imaginar aqui que eu tenho 25 centímetros desse lado aqui e desse lado aqui eu tenho 10 centímetros, tá? Chutei isso daqui, tá bom? E eu vou considerar aqui o seguinte, que a massa total disso daqui é igual a 3 quilos, tá? 3 quilogramas, tá certo? Então essa é a massa total dessa figura aqui que eu estou mostrando para vocês, tá? Se eu pegar isso daqui, então, colocar lá na balança, né, medir lá a massa dessa chapa aqui, imagina que isso é uma chapa de, sei lá, de metal, de algum tipo de metal, colocar na balança, pesar e eu vou ter essa massa aqui, tá bom? 3 quilos, tá? Então, essa é a massa total dessa chapa aqui. O que é a densidade? Imagina que eu vou pegar essa chapa aqui e vou dividir ela aqui, tá? Em quadradinhos, tá bom? Vou fazer uma divisão aqui, não sei se está exatamente aqui, não tem escala, mas vamos imaginar o seguinte aqui, ó, que cada um desses quadradinhos que eu peguei aqui, ó, tem exatamente 1 centímetro. Tá? Esse lado aqui também tem 1 centímetro, tá bom? Então, o que é a densidade? A densidade vai ser o que? Eu vou chamar de ρ aqui,
Rho vai ser a massa total dividido pela área. Correto? A massa total dividido pela área. O que significa esse resultado aqui? Nós acabamos de colocar aqui. Esse resultado significa o seguinte: o resultado que eu encontrar vai dizer o seguinte, que em cada pedacinho aqui de 1 centímetro quadrado eu vou ter essa massa aqui, correto? Então a densidade é a quantidade de massa que ocupa um determinado espaço, correto? Dessa placa toda aqui. Então dentro de 1 centímetro eu teria ali essa densidade. Se a gente quiser calcular aqui, a densidade seria a massa total é 3 quilos. Opa, vamos colocar em preto aqui, né? Então a densidade aqui seria a massa, 3 quilogramas, dividido pela área, correto? Então eu tenho aqui 10 por 25, teria 250 centímetros quadrados, correto? Então essa seria a nossa densidade aqui. A densidade seria aqui de 3 kg dividido por 250 centímetros quadrados. Então tá aqui, ó, calculando a massa, a densidade, né, dessa região aqui, dessa figura, eu vou ter aqui exatamente 0,012 quilos por centímetro quadrado. Tomar cuidado com a unidade aqui, tá? Densidade é massa sobre área. Então aqui eu tenho quilos sobre centímetro quadrado, tá? Massa sobre área. Bom, então o que significa esse resultado aqui, pessoal? Qual que é o significado prático disso daqui que nós estamos vendo aqui? Esse resultado aqui indica que em cada quadradinho desse aqui, se eu pegar essa chapa toda aqui e cortar em quadradinhos de 1 centímetro, cada um desses quadradinhos vai ter 0,012 quilos, correto? Cada um desses quadradinhos. Então isso aqui é a densidade, tá? Então olha só, se eu quero calcular, se eu tenho a densidade, né, que é massa sobre área, eu quero calcular a massa total, basta isolar o m aqui nessa equação, certo? Então aqui multiplicamos os lados por A, eu tenho que m é ρ vezes A, ou seja, a massa vai ser a densidade vezes a área dessa região aqui. Opa, então aqui, ó, é isso daqui que nós temos aqui no nesse nosso conteúdo. Então essa revisão aqui mostra isso daqui. Agora nós vamos expandir um pouco mais esse conteúdo, nós vamos dizer assim, complicar um pouco mais esse conteúdo. Vocês perceberam que isso daqui, essa equação aqui, serve quando a área é fácil de calcular, né? Isso daqui é um retângulo, a área disso daqui é lado vezes lado. Se fosse um triângulo, base vezes altura dividido por 2, correto? E assim por diante. Se fosse um círculo, né, πr ao quadrado, e assim vai. É fácil de calcular. Então eu venho aqui, pego a densidade e multiplico pela área. Mas agora vamos pensar aqui, ó. Essa região R aqui, ó, tá vendo que tem uma curva aqui em cima, uma curva aqui embaixo, uma região um pouco esquisita, não é? Esquisita no sentido de que não tem uma forma definida, né? Não é um triângulo, não é um retângulo, não é um quadrilátero, não é nada. É uma forma curva aí qualquer que a gente não tem ideia de qual que é a área. Isso daqui pode acontecer. Você pega aí um projeto que tem de um arquiteto lá, fã do Niemeyer, por exemplo, de algum outro arquiteto futurista lá, que faz umas linhas, umas curvas modernas, né? Faz diferenciado lá e você não encontra esses padrões, né? Mas se a gente olhar isso daqui, até coloquei um eixo aqui, né? O eixo X e o eixo Y, a gente percebe que isso daqui tem uma área e eu posso, olha só, calcular isso daqui com curvas, correto? Eu posso pegar essa região aqui em cima, ver isso daqui como uma curva, essa região aqui embaixo ver ela como outra curva. E calcular a área entre duas curvas, né, num plano nós sabemos. Como que calcula a área? Através de uma integral. Eu tenho aqui uma integral dupla, correto? Então eu tenho a densidade vezes a área. A área é a dada pela integral dupla sobre essa região aqui. Olha só, então notem que essa equação aqui é exatamente essa daqui, tá?
Só que essa daqui serve para qualquer tipo de área, qualquer tipo de região. E essa aqui só serve para regiões conhecidas, regiões regulares. Se eu pegar essa integral aqui e integrar um quadrilátero, eu vou encontrar exatamente isso daqui. Não vai ter diferença nenhuma. Bom, agora expandir um pouco mais ainda. Então aqui a gente viu, aqui nós acabamos de calcular aqui, que isso daqui, né, esse valor aqui, serve para qualquer ponto, correto? Ou seja, qualquer quadradinho dentro dessa região aqui vale essa mesma densidade. Mas vamos pensar numa outra situação. Se nesse quadradinho aqui eu tenho uma densidade ρ1, mas e se nesse ponto aqui eu tenho uma densidade ρ2? Nesse ponto aqui eu tenho uma densidade ρ3. Nesse ponto eu tenho uma densidade ρ4. Nesse ponto tem uma densidade ρ5, correto? De tal maneira que a densidade em cada um desses pontos aqui são diferentes, tá? Ou seja, a densidade aqui, nesse ponto aqui, é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa, que é diferente dessa. Então, obviamente, eu não tenho esse valor constante aqui para toda essa região. O que está acontecendo? A densidade está variando sobre essa região, correto? Ela é variável aqui dentro. Então, se ela é variável, ela é uma função de x e y, correto? Está aqui. Então, eu não posso multiplicar isso daqui pela área de uma maneira direta. Eu tenho que fazer o quê? Multiplicar ela ponto a ponto. Eu tenho que pegar um quadradinho aqui, pego a densidade aqui, olha só. Pego essa densidade aqui e multiplico pela área desse quadradinho. A área desse quadradinho é lado aqui que é ΔX vezes a altura que é ΔY. Depois eu pego um outro quadradinho aqui, olha só. Faria a mesma coisa. Faria a densidade vezes a área naquele ponto. Pegaria esse outro quadradinho aqui. A área vezes a densidade naquele ponto. E por final faria o quê? Somaria todos esses quadradinhos. Olha só, não é exatamente a definição de integral dupla que nós vimos lá na primeira aula, na primeira e na segunda aula? Tá aqui, ó. Se a gente perceber isso daqui, comparar essa equação aqui com a equação que eu demonstrei lá na primeira aula, a gente vai perceber que é exatamente a mesma coisa. Só que lá na primeira aula tinha o quê? Essa função ρ aqui eu chamei de f de x. Percebam então que é exatamente a mesma coisa, só que agora, lá na primeira aula, aquela função f de x, hoje tem uma interpretação física, vamos dizer assim. Aquela função f de x significa para esse problema aqui a densidade de massa variável sobre essa região, correto? Então tá aí, então isso daqui é uma aplicação daquela integral dupla que nós vimos lá. Então se eu quero calcular a massa total de uma função ou de uma densidade variável sobre uma área variável, tá aqui, ó, eu vou fazer a integral da densidade sobre essa área toda aqui, tá? E se for um volume em 3 dimensões, mesma coisa, ó, densidade vezes volume. Se for um volume que nós não conhecemos a sua forma, densidade vezes a integral sobre o volume. Essa integral aqui me dá o volume. E se a densidade for variável sobre todo o volume, aqui olha só, uma integral tripla, correto? Então tá aí, pessoal. Isso daqui é uma aplicação básica bem simples que nós temos para integrais, correto? Calcular a massa de uma região, de uma estrutura, de um sólido ou de uma placa, tá? Que é feito dessa forma aqui. Então lá no livro tem a teoria um pouco mais desenvolvida disso daqui, tá? Aqui é só para nós entendermos o conceito mesmo disso daqui. E agora temos aqui um exercício aqui só para nós praticarmos um pouco, tá? Então calcule a massa total de uma lâmina definida pelas curvas x igual a y menos y ao quadrado e y mais x igual a zero. E a densidade de massa é igual a y, quilos por centímetro quadrado, ou seja, a cada ponto na direção y, sobre o eixo y, essa densidade está variando, correto? Em direção x é constante, né? Mas em y ela é variável. Tá?
Então, fazendo o gráfico aqui, essa daqui é uma parábola, certo? Com cavidade voltada para baixo em relação ao eixo Y, né? No nosso caso, em relação a X, desculpe. Nesse caso aqui, virada para a esquerda, né? Se nós colocarmos o eixo XY naquele padrão que nós já conhecemos, tá aqui. E você tem a reta aqui, isolando o Y, você tem Y igual a menos X, né? Então, você tem essa reta Y igual a menos X aqui. Então, a interseção dessas duas figuras aqui vai dar essa área aqui, correto? Então, olha só, pessoal. Aqui, para ficar mais fácil o entendimento, vamos determinar a ordem de integração primeiro. Então, continuando aqui, olha só. Então, vamos determinar os limites de integração. Veja só, por padrão aqui, para facilitar, eu vou integrar, olha só, primeiramente na direção X, correto? Então, o que eu tenho que fazer para ir na direção X? Está vendo que X aqui, o eixo X está aqui, e eu vou na direção X positivo, correto? Então, eu saio daqui do menor e vou para o maior, não é isso? Eu vou integrar nessa direção aqui. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Olha só, eu tenho que ir dessa reta. Olha só, eu tenho que sair da reta e ir até onde? Até a curva aqui. Olha lá, eu tenho que sair da reta e ir até a curva. Tá vendo aqui? Tem que sair da reta e ir até a curva, tá? Então, na direção X, a integral em X tem que ser dessa forma aqui. Eu tenho que sair dessa reta aqui e ir até essa curva aqui, correto? Então, ou seja, eu tenho que ir da reta. Então, eu estou integrando em X primeiro, tá? Então, tenho que isolar X nas equações. Então, aqui o X já está isolado. Aqui eu tenho que isolar o X. Então, aqui seria X igual a menos Y. Tá? Então, eu saio da reta e vou até a curva. Tá bom? Olha só. Que está destacado aqui para nós. Eu saio da reta e vou até a curva. Então, meu limite de integração em X... Olha só, vou aumentar um pouquinho aqui. Meu limite de integração em X está aqui, ó. Sai da reta, x igual a menos y, e vai até a curva x igual a y menos y ao quadrado. Tá? Integrando a densidade primeiro em relação a x. Olha só, então a nossa primeira integral aqui é em x. Correto? Aí resolvi aqui a integral em x. Eu estou integrando y em relação a x, e y é constante. Então, vai ficar y, a constante, vezes a variável de integração, y vezes x. A minha variação de parâmetros é em x, então, calculando aqui, eu tenho esse resultado aqui. Esse é o resultado da primeira integral. Agora, eu pego esse resultado aqui e substituo aqui. Né? Aquele valor lá é o valor da integral em x. Então, agora, substituindo ali, eu vou ter o quê? A integral y variando de 0 até 2, né? Por que variando de 0 até 2? Eu fiz a integral na direção x dessa reta até essa curva. Em y, eu tenho que sair desse ponto aqui. Opa, eu tenho que sair desse ponto e ir até onde? O ponto de interseção lá, ó, das duas curvas. Correto? E nesse caso aqui é o y igual a 2, então vai de 0 até 2. Como que eu encontro o ponto de interseção, professor? Esse ponto aqui, olha só, não é exatamente onde a função, a reta é igual à curva? Então o que você vai fazer? Vai pegar essas duas funções aqui e igualar. Isola x aqui e iguala essa daqui. Você vai encontrar o valor em y. Então tá aqui, ó, resolvendo lá a segunda integral, né, variando de 0 a 2, eu encontro isso daqui, eu encontro que a massa total desse objeto, dessa placa, né, daquela chapa de metal ali é 1,333 quilos, né, 1,333 gramas, aproximadamente esse valor aí, correto? Tranquilo aqui? E depois... O segundo exemplo aqui é para calcular a massa de um sólido, tá? Então, peguei um sólido aqui, ó, z igual a 1, então aqui o eixo z está para cima aqui, então aqui eu tenho z igual a 1, eu tenho um plano, né? O plano z igual a 1 paralelo ao plano xy,
E aqui, olha só, eu tenho aqui ó, um z igual a x quadrado mais y ao quadrado. Então isso daqui é um paraboloide, não é? Voltado aqui para o eixo, na direção do eixo z, correto? Aí eu fiz dois cortes aqui, né? Duas visualizações para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá bom? Tá feita aqui a região. Bom, vamos fazer aqui aquele sólido, né? Fazer a plotagem daquele sólido. Então, vamos ter aqui plot x quadrado mais y ao quadrado, fazendo o Google aqui, a ferramenta que eu já mostrei para vocês, só para vocês visualizarem, tá, pessoal? Eu sempre indico, sempre aconselho meus alunos a tentar visualizar o que vocês estão calculando, que quando você faz um gráfico, um esboço, alguma coisa, o teu cérebro consegue captar melhor essa visualização do que somente um conceito teórico abstrato, tá? Então é uma dica que eu dou para vocês aí. Então, ó lá, plot. Ficou fácil de plotar aqui, ó. Ô, professor, mas tem nada a ver essa aqui com a figura que você mostrou. Calma, cidadão. Olha só a escala aqui. Você tem que vir aqui e mexer na escala. X. A gente não colocou lá que a altura z é de 1 a 1. Quando z for igual a 1, então nós vamos ter 1 para 1. Opa, desculpa aqui. Menos 1 para x e 1 para y, né? Vou ter o raio daquela circunferência igual a 1. Y, mesma coisa. Menos 1 e 1. E z vai de 0 até 1, né? Essa é a altura em z aqui, olha só. Se quiser colocar aqui até 1.5, por exemplo, né? Mas aí aparece esse corte esquisito aqui, porque o x e y está igual a 1. Então vamos deixar 1 aqui mesmo. Olha só, exatamente aquela figura lá que eu mostrei para vocês, ó. O vermelho aqui é o x, verde aqui é o y, azul aqui é o z. Aqui, ó, aquele sólido que eu mostrei lá agora aqui. A superfície z igual a 1 é aqui em cima, tá? Nesse aqui a gente não consegue plotar, pelo menos eu não descobri ainda como que plota duas figuras, tá? Então, mas a superfície aqui, ó, z igual a 1 tá aqui em cima, ó, tá fechada essa caixa aqui, tá vendo? Então esse é o volume, eu quero calcular a massa total dessa peça aqui, tá? Tá feita aí para vocês visualizarem. Então daqui. Então vamos lá, pessoal. Vamos resolver esse problema aqui. Eu vou resolver aqui junto com vocês. Bom, então o nosso problema passa lá em... Tem uma superfície aqui, um plano, certo? Z igual a 1. Né? Tá lá limitando o eixo Z, ou seja, está limitando superiormente. Você tem aqui a superfície, a curva Z igual a x quadrado mais y ao quadrado, certo? Então, em z, vamos colocar limites em z, que é a nossa integração em z. Então, z, conforme nós vimos aqui, nós vamos dar uma paradinha e vamos dar uma olhada ali na superfície em z. Então, essa aqui é a nossa superfície em z. Aqui, ó, aquele paraboloide lá, vamos olhar aqui, ó. Colocamos ele numa caixa aqui, fica fácil de visualizar, certo? Vou colocar aqui os eixos, vamos colocar o eixo normal, né? Então você tem aqui, ó, o eixo aqui embaixo, aqui, x e y, certo? E o eixo z aqui, saindo aqui de cima. E o plano z igual a 1 aqui em cima, né? Então aqui, ó, tá feito aqui, tá? Então fica fácil de visualizar, né? Então, o z aqui para cima, ele é positivo, tá? O z daqui para cima é positivo, então, ó, z vai de 0 até 1. Só coloquei esse plano aqui um pouquinho para baixo, aqui, só para a gente visualizar a interseção aqui, tá bom? Mas o plano tá bem certinho aqui em cima. Isso daqui, ó. Esse é o volume. Então, notem que a nossa integração, ó, ela sai na direção do eixo z, correto? De 0 para cima, né? Então vai fazer o quê? Ele sai desse sólido aqui embaixo e vai até onde? Vai até a superfície, olha só. Vai do sólido, vai deslocando até a superfície, correto? Vai ficar assim, olha só. Um dz,
vai sair daqui, então nosso limite inferior, vamos frisar isso daqui de novo, limite inferior vai de z igual a x ao quadrado mais y ao quadrado, até z igual a 1, correto? Essa é a nossa integral aqui, a nossa integração em z, tá? Bom, continuando aqui, agora nós vamos determinar os limites no plano xy. Limite no plano xy. Para fazer os limites no plano xy, nós já vimos, nós temos que pegar aquela superfície e projetar ela no plano xy, certo? Então nós vamos projetar. Vamos projetar z, né, a superfície z em xy. Para isso nós fazemos o quê? Matematicamente z igual a zero. Então agora nós vamos dar uma olhada ali como que vai ficar essa projeção da superfície no plano xy. Dê uma olhada aí. Então projetando aqui, como que nós vamos projetar? Eu vou projetar o quê? Essa interseção, correto? Eu quero saber qual que é essa região de integração aqui. Eu não posso integrar em qualquer região, eu tenho que integrar somente dentro dessa região aqui, porque é a região de limitação de integração, correto? Então, fazendo a projeção lá no eixo XY, vamos colocar um pouco mais transparente aqui, esse aqui também, olha lá. Aqui ficou pronto, ó. Certinho para nós vermos essa projeção aqui. Vamos aumentar a transparência aqui dos dois. Isso aqui, ó. Então, estão vendo aqui, né, a interseção. Tá aqui, ó, colocando o eixo Z, a projeção eixo Z igual a zero, eu estou olhando de cima aqui do eixo Z. Tá? Então, o que vai acontecer aqui? Olha só, estão percebendo aqui que a projeção dessa região de interseção aqui, ó, lá no plano XY é exatamente uma circunferência, é uma circunferência de raio zero, né? Vamos... Opa! Deixar aqui perpendicular de novo, tá aqui, ó. Então é exatamente uma circunferência, correto? Então temos aqui, ó, o eixo, aqui ficou invertido, mas aqui está o eixo Y, aqui está o eixo X, correto? Então a minha região de integração, a interseção entre essas duas curvas aqui, vai dar uma circunferência, correto? Então eu não posso, quando eu estiver integrando aqui ó, na direção X, por exemplo, Y, seja que é o Y, eu não posso sair daqui e ir para qualquer ponto, correto? Eu estou saindo fora, eu tenho que ir aonde? Eu tenho que sair daqui até essa extremidade. Se eu estiver aqui ó, no eixo X, aqui nesse ponto, eu posso. Se eu for na direção de Y, eu vou fazer o quê? Eu vou sair daqui e vou até onde? Até essa extremidade. Então eu tenho que estar limitado aqui sobre essa circunferência, correto? Qual que é o raio da circunferência? 1. Então a nossa região no plano XY vai ser, a região de integração vai ser uma circunferência de raio 1, tá certo? Vamos voltar agora lá. Circunferência, correto? Circunferência x quadrado mais y, opa, desculpa, vamos reescrever aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1, correto? Aquela circunferência que foi a interseção do plano z igual a 1 com essa superfície aqui, correto? Então a interseção nós vimos ali que formou uma circunferência, tá? Então projetando essa circunferência lá no plano XY, nós vamos encontrar a circunferência x quadrado mais y ao quadrado igual a 1, a circunferência de raio 1, correto? Então vamos só desenhar aqui aquela projeção. Então nós temos aqui x, temos aqui y, correto? Então nós temos aqui menos 1 aqui. Nós temos essa circunferência aqui, tá? Olha só. Então a nossa integral aqui vai ser o seguinte: para esse caso específico aqui, nós temos que integrar, olha só,
Vamos fazer a integral aqui primeiro na direção y, correto? Vou integrar aqui na direção y. Para integrar na direção y, o que nós temos que fazer? Eu tenho que sair daqui e ir deslocando até aqui, correto? Eu saio daqui, me desloco até aqui. Eu saio daqui e desloco até aqui, olha só. Estão vendo aqui? Então, eu saio dessa curva inferior e vou até essa curva superior. Então, lá, integrando em y. Primeiro, em y. Eu vou isolar o y aqui nessa equação aqui. Então, eu tenho que y é igual mais ou menos, né? Porque é o quadrado aqui, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Certo? Então, olha só. Essa curva aqui não é a parte inferior, é a parte negativa para y? Parte negativa. Menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado. Essa parte aqui é a parte superior, né? Não é a parte positiva do eixo y? Então, está aqui, mais raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, nosso intervalo em y vai ser y variando de menos raiz quadrada de 1 menos x quadrado até y igual a mais raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Certo aqui? E aqui, integrando em x. O x vai de onde até onde? Olha só, no eixo x, vai desse ponto aqui até esse ponto, para circular a nossa estrutura toda. Ou seja, vai do raio, não é isso? De menos 1 aqui até 1 aqui. Então, x menos 1 menor ou igual a x menor ou igual a 1. Então, a nossa integral em x vai ser de x igual a menos 1 até x igual a 1. Correto aqui? Essa é a nossa integral. Então, vamos resolver aqui montar a nossa integral. Então, dando continuidade aqui, como o nosso problema ele não fala que a densidade é variável, tá? Então, nós temos o que aqui? Vamos considerar ρ constante, certo? Então, a massa m vai ser ρ vezes aquela integral tripla dv. Então, a nossa massa m vai ser ρ, que é uma constante, vezes uma integral tripla. A primeira integral em z. Já tínhamos definido anteriormente lá. Z vai da curva, não é? X ao quadrado mais y ao quadrado até z igual a 1. Você vai da curva até o plano. Limite inferior, limite superior. Depois, a segunda integral que nós definimos vai em y. Em y vai de menos raiz de 1 menos x quadrado até y igual a mais raiz de 1 menos x quadrado. E a última integral em x, que vai de menos 1 até 1. Né? Então, agora nós vamos resolver essas integrais aqui. Calculando a nossa primeira integral aqui em z, vou chamar aqui de integral 1, fazer aqui. Nossa primeira integral em z vai ser integral de z igual a x quadrado mais y ao quadrado, z igual a 1 de 1 dz. Tá? Isso daqui vai dar 1z, é o parâmetro de cima, menos o de baixo. 1 menos x quadrado mais y ao quadrado, certo? Depois, nós temos aqui, olha só, a nossa integral 2. Bom, resolvendo essa integral aqui, pessoal, a integral aqui é simples de resolver, só é um pouquinho mais extensa, né? Nós vamos ter esse resultado aqui, vamos ter 4/3, que multiplica a raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, menos 4/3 de x ao quadrado de raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, certo? Se alguém quiser simplificar aqui, colocar os termos comuns em evidência, 4/3
de 1 menos x ao quadrado, que multiplica 1 menos x ao quadrado, certo? Aí a nossa integral, tá? Se alguém quiser também, ó, raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, isso daqui é 1 menos x ao quadrado elevado a meio, vezes esse 1x menos x ao quadrado elevado a 1 aqui, somos expoentes, tá? Fiquem da maneira que vocês acharem mais conveniente, tá bom? Mas, em todo caso aqui agora nós vamos para a nossa terceira integral, terceira e última, certo? Terceira e última é o quê? É para calcular agora, então, finalizar a massa. A massa vai ser ρ, que multiplica essa integral, que é a integral desses dois resultados aqui, que dá isso daqui. Então, vou colocar esse 4/3 aqui em evidência. Integral de menos 1 a 1, de raiz quadrada de 1 menos x quadrado, que multiplica 1 menos x ao quadrado dx. E aí, resolvendo isso daqui, vai dar exatamente ρ. Esse resultado aqui vai dar meio π. Então, aqui nós podemos calcular que π sobre 2 vezes ρ. Então, essa daqui é a massa total dessa região ali. Se nós conhecermos, né, qual que é a densidade de massa, basta substituir aqui que a gente vai saber exatamente qual que é a massa dessa peça aí, ou desse volume, tá certo? Espero que tenham entendido. Eu não desenvolvi essas integrais aqui, tá? Porque isso daqui vai cair numa integral por substituição trigonométrica, tá? Isso daqui é coisa lá de cálculo, finalzinho de cálculo 1, lá começo de cálculo 2, tá bom? Mas se alguém tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, volta lá no livro de cálculo 1 que tem lá integrais por substituição trigonométrica, tá? É assim que nós resolvemos. O resultado vai dar isso daqui, tá bom? Dei uma